Atualmente, Mary Poppins e o Retorno de Mary Poppins estão entre meus filmes favoritos, mas até um ano atrás eu nem conhecia. Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras, eu sou o Paulo Gratão e aqui você tem tudo sobre o universo Disney e algumas coisinhas a mais. Antes de continuar esse vídeo, eu já vou pedir pra você que gosta desse universo se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. Temos vídeos novos aqui todas as terças e quintas ao badalar da meia-noite. Ano passado eu fui para os parques da Disney e lá eu tive o primeiro contato com a Mary Poppins, quando eu fui tirar uma foto com ela lá no Epcot. Na verdade eu não a conhecia, eu sabia quem era, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto os filmes. O filme, porque até então só tinha o filme. E aí eu tive que pesquisar no Google rapidinho alguma referência para poder conversar com ela, e aí eu achei Supercalifragilisticexpialidocious, que é o nome da música até que ganhou o Oscar. E aí eu, vou perguntar pra ela o que é isso, né? E aí ela me disse que Supercalifragilisticexpialidocious é uma música que uma coisa que você pode falar quando você não tiver o que falar e pode usar pra qualquer coisa. Aí eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais passar por esse perrengue, ia chegar no Brasil e dar um jeito nessa situação. E foi o que eu fiz. Cheguei no Brasil e fui assistir o filme Mary Poppins e Saving Mr. Banks, que é o alto nos bastidores da Mary Poppins, que rende vários vídeos, já estou até preparando alguns, que fala sobre como o primeiro Mary Poppins foi feito e desenvolvido. E no final do ano, o retorno de Mary Poppins, que extravasou. Fui ver 3 vezes no cinema, estou apaixonado até hoje pela trilha sonora, tipo A Little Life Fantastic. Aí eu fui procurar o livro, terminei de ler ele ontem, e aí eu já comecei a pensar um monte de coisa, inclusive uma que eu precisava compartilhar com vocês. Eles adaptaram muitas cenas, não é como um livro adaptado para o cinema, são histórias diferentes. Tem algumas cenas, claro, do livro que estão no filme, mas são diferentes. Um exemplo, Mary Poppins e Bert pulam sozinhos na pintura, sem as crianças. Isso acontece no dia de folga dela. Eu entendo que com as crianças a cena fica muito mais emocionante, que é como eles fizeram no filme. E falando em crianças, tem 2 pontos do livro que eles não colocaram no filme, que eu acho que são muito legais. Eu não sei porque que eles não colocaram, deve ter sido porque nos anos 60 não daria pra adaptar isso, mas que a mensagem que passa é extraordinária e eu vou falar pra vocês agora. A primeira é sobre a vaca dançante. As crianças estão conversando com a Mary Poppins no quarto, então eles olham pela janela e vem uma vaca procurando de portão em portão por algo. E eles começam a conversar sobre isso e a Mary Poppins fala pra eles tratarem com mais respeito porque aquela vaca era uma amiga da mãe dela. Aí eles olham uma amiga da sua mãe e ela conta a história da vaca dançante. A vaca tinha uma estrela presa no chifre e ela não conseguia parar de dançar por causa disso. E ela pediu ajuda para a mãe da Mary Poppins e a mãe da Mary Poppins falou para ela procurar o rei. Ela procurou o rei e o rei conseguiu tirar a estrela subiu, a vaca parou de dançar, só que depois ela começou a sentir falta daquilo, porque a estrela era uma parte dela. E aí a mãe da Mary Poppins falou pra ela que estrelas sempre caem e tal, e aí ela foi procurar pela estrela dela e estava procurando até hoje. Ou seja, é uma mensagem de que se a gente tem algo que a gente acha que nos atrapalha, na verdade aquilo pode ser o que nos faz únicos. Olha que profundo! E tem 2 personagens da história que foram deletados: John e Bárbara, os gêmeos irmãos mais novos de Jane e Michael. Eles são bebês na história, tem um capítulo inteiro dedicado a eles, mas eles não aparecem nem são citados no filme. Nesse capítulo, o John e a Bárbara estão conversando no quarto, é a única parte do livro em que eles falam, porque eles estão sozinhos, só eles e a Mary Poppins, as crianças saíram para uma festa. E aí eles estão conversando sobre como é ser bebê, o John tá colocando o pé na boca e a Bárbara pergunta: por que você tá fazendo isso? Não tem nenhum adulto aqui. E ele diz: eu tô treinando, porque eles sempre gostam quando a gente faz esse tipo de coisa. E é super interessante ver ou imaginar como que os bebês pensam que os adultos os veem e
e o que eles realmente estão pensando. E os bebês, antes de 1 ano de idade, segundo o livro, eles são tão sensíveis que eles conseguem ouvir o que o vento tá falando, eles conseguem conversar com animais, eles conseguem conversar com qualquer som, com qualquer coisa. Eles são bem sensitivos. Tanto é que tem um passarinho dialogando com eles e falando: vocês vão esquecer como a gente fala. A única pessoa que não esqueceu depois de completar 1 ano de idade é a Mary Poppins, porque ela é diferente. Ou seja, por trás de toda aquela ranzinzice dela, tem uma criança que nunca morreu. Inclusive a Mary Poppins conversa com o passarinho e conversa com os bebês também. E eles dizem: Jenny e Michael não sabem o que vocês falam. E a Mary Poppins fala pra eles: eles sabiam, mas aí eles cresceram. E aí os dois dizem que nunca vão esquecer e duvidam e falam que eles vão crescer sabendo que o passarinho fala, que o vento fala, que todo mundo fala. E eles duvidam. E aí o passarinho viaja, eles fazem 1 ano de idade, e aí quando o passarinho volta de viagem e vai tentar falar com os bebês, eles não lembram mais. Eles cresceram. E aí o passarinho, tipo, que é meio durão, assim, ele tenta dar uma de... vocês vão esquecer, blá. Ele se emociona e quase chora, e a Mary Poppins pergunta o que aconteceu, e ele... É que eu gostava muito de conversar com eles, mas caiu um cisco no meu olho, e sai. E essa é a história do John e da Bárbara, que não está no filme, possivelmente a gente não verá. Eu ainda vou ler o livro A Volta de Mary Poppins para ver tudo que eles adaptaram para o cinema, mas tá claro que eles fizeram uma nova versão da Mary Poppins em cima do que a P.L. Travers escreveu. E o vídeo de hoje foi esse, foi para compartilhar com vocês que talvez nunca tenham a oportunidade de ler esse livro, ou paciência também, porque ele é um livro dos anos 30, então tem muitas coisas muito legais, mas tem algumas coisas mais rebuscadas que eu imagino que as crianças hoje não teriam paciência para ler. Conta aqui embaixo o que você achou de saber desses irmãos, da Jane e do Michael, e se você quer saber mais coisas sobre o universo da Mary Poppins, porque eu comecei a desbravar isso agora e pelo que eu vi tem muita coisa. E não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o seu like e ativar o sininho. A gente se vê aqui todas as terças e quintas ao badalar da meia-noite. Até o próximo. Tchau, tchau.